Para a festa de aniversário de São Luís, na comemoração de seus 400 anos, foi montado um palco com estrutura metálica composta por chapas de ferro quadradas de 1 metro de lado a temperatura inicial de 20 graus Celsius. A área de cada uma das chapas, quando a temperatura se elevou para 35 graus Celsius, isso já dá a entender que a variação de temperatura de 20 até 35 é de 15 graus Celsius, sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro, o material de que é feita a chapa, é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pede-se a área final em metro quadrado. O detalhe a se observar de cara é que a questão pede a área de cada chapa, mas fornece a dilatação linear. Muito cuidado. Lembrando a expressão para o cálculo da área final depois de uma dilatação, lembre-se que ela é uma função da área inicial multiplicado por 1 mais beta, o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura sofrida pela chapa. Lembrando que beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro de alfa, o coeficiente de dilatação linear. Então, a primeira coisa para se observar na questão é que, em vez de trabalhar com 12, nós vamos trabalhar com o dobro disso, ou seja, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Uma outra coisa importante, mas nós já fizemos a observação, é que a variação de temperatura nesse caso será de 15 graus Celsius, a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Quanto à unidade de medida da resposta exigida, sem preocupação. Ele pede a área final em metro quadrado e ele me lembra o lado dessa chapa quadrada em metros. Fazendo então as contas, nós teríamos a área final como uma função da área inicial, que nesse caso é de 1 metro quadrado, visto que nós temos uma chapa quadrada com 1 metro de lado. Tudo que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, o dobro do coeficiente linear, então 24 em vez de 12, vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação de temperatura, nesse caso 15 graus Celsius. Nem 20, que é a temperatura inicial, nem 35, que é a temperatura final, mas a diferença entre os valores. Nesse caso, a área final seria 1 vezes 1, e aqui eu estou fazendo a distributiva nesse parêntese, mais 24 vezes 15, que vai dar 360, vezes 10 a menos 6, ou seja, 0,00036. Nós teríamos, então, a área final das placas após o aquecimento de 1,00036, nesse caso, metro quadrado. Portanto, o valor 1,00036 metro quadrado para a área final de cada chapa, depois que a temperatura se elevou, nos deixaria com a resposta correta, alternativa B de bola. Vale a pena aqui dar ênfase nesse lance do coeficiente de dilatação. Quando nós falamos da dilatação linear, ou seja, da variação do comprimento, ela depende do comprimento inicial, do coeficiente linear e da variação de temperatura. Mas se nós falamos da variação da área, então isso depende da área inicial, do dobro do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. E se nós falamos de variação de volume, nós temos então o volume inicial, o triplo do coeficiente linear e a variação de temperatura. O dobro do coeficiente linear é o que nós chamamos de coeficiente superficial. E o triplo do coeficiente linear
é o que nós chamamos de coeficiente volumétrico. Lembrando das proporções. Quando você fala de área, você está falando de duas dimensões, por isso que beta é o dobro de alfa, e quando se fala de volume, a gente está falando de três dimensões, por isso que gama é 3 vezes alfa. Então, muito cuidado com questões de área ou de volume que te fornecem o coeficiente linear. É preciso observar a proporção entre os coeficientes para não achar a resposta incorreta. Cuidado!